Paz do Senhor, meus irmãos. Deus é fiel. Maravilhoso tem sido a gente viver os propósitos de Deus, vê-los cumprindo, cada um deles, porque aquilo que Deus fala simplesmente acontece. Amém? Hoje eu preciso começar a palavra nessa noite de Santa Ceia falando algumas coisas para os irmãos que eu julgo não ser eu seria muito omisso se hoje, numa noite como essa, num tempo como esse que nós estamos vivendo, eu não falar a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo. E uma igreja que não está atenta às coisas que estão acontecendo à sua volta, ela não está sendo igreja. Então nós precisamos estar atentos. Então eu começo aqui a palavra, deixando os irmãos conscientes, eu acredito que essa é a minha função, meu trabalho, deixando os irmãos conscientes a respeito de como nós devemos nos portar diante de tudo que vem acontecendo à nossa volta, as notícias que estão acontecendo a respeito de Israel, no entorno do mundo inteiro e que estão movimentando o mundo inteiro. Nós não assistimos Fantástico, né, porque a gente vem para o culto, mas agora, sem dúvida nenhuma, no Fantástico deve estar falando a respeito do que está acontecendo. Então, o mundo inteiro está se movendo em torno disso. Quando eu digo que está sendo noticiado, muitas pessoas verão a notícia e não vão entender absolutamente nada. Eles vão olhar e vão dizer, está tendo uma guerra, mais uma guerra está acontecendo, né? Só que nós, como igreja, precisamos estar atentos a sinais, atentos ao que Deus fala acerca disso. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Israel, até o final da história, estará dentro dos planos de Deus. Até o final. As coisas começaram a partir dali e as coisas vão se concluir também. Então, para nós que somos cristãos, para nós que temos a Bíblia como nossa referência máxima de fé, nós não podemos deixar simplesmente passar desapercebido como, lá do outro lado do Oriente, lá não me interessa, eu sou aqui do Ocidente, está tudo bem. Não, nós temos parte e um papel daquilo que está acontecendo no mundo. Só que eu não venho aqui essa noite criar alarme, tensão, ou ser profeta do caos, criar um clima. Não é esse meu papel também não. Mas eu começo aqui essa palavra te dando um alerta muito importante. Nesse momento de caos mundial, que isso movimenta as maiores potências do mundo, sempre haverão aproveitadores. Pessoas que se levantam para ganhar em cima daquilo que está acontecendo. Então, a cada 10 publicações, 10 notícias, 10 coisas que você vê, é muito provável que 8 delas será alguém tentando se aproveitar do que está acontecendo no mundo e começar então a ganhar em cima disso. Então, qual que é o primeiro alerta pastoral a respeito do que está acontecendo no mundo? Cuidado com as fontes que você pesquisa. Cuidado para dar crédito em tudo que você vê na internet. Sabe por quê? Porque a internet hoje é terra de ninguém. A internet é terra de ninguém. Então, muitos aproveitadores irão aparecer. Pessoas, começa assim, quando você vê um vídeo muito editadinho, quando você vê um vídeo muito preparado, cuida para entender se essa fonte é real e se a notícia que você vai divulgar, que você vai espalhar é real. Porque a internet, eu repito, internet é terra de ninguém.
Cuidado. Nem tudo que cai na rede é peixe. Mas a grande maioria do que cai na rede muitas vezes vai ser fake news, vai ser coisas para causar impressões e alarmes muitas vezes que não são. Então esse é o primeiro alerta. Para e cuidado de sair divulgando qualquer vídeo, qualquer coisa que você vê. Vão existir muitos aproveitadores. Entenda, se você quer ser um divulgador, se você quer ser alguém que você sente esse chamado no teu coração de falar a respeito de escatologia, de falar a respeito de fim dos tempos, se você se sente preparado para isso, se você se sente preparado nas escrituras para isso, meu conselho para você, cuida das fontes que você examina, porque a principal delas é a palavra de Deus. E se você é chamado para ser um proclamador, um profeta nesses dias, que eu acredito que Deus levantará muitos profetas entre nós. Se você é alguém chamado como profeta, então Deus falará coisas ao seu coração. Falará. E coisas ao seu coração que talvez você não tenha visto em fonte nenhuma. E vou te falar uma outra coisa. Uma igreja pequenininha, no número, na expressão, na quantidade de pessoas que atinge como essa, podem surgir profetas aqui no nosso meio, que serão um canal de Deus para este tempo do que está acontecendo. E vou dizer outra coisa mais profunda. As quintas-feiras aqui, como foi essa última, nós anunciamos na semana passada, que essa quinta-feira, a partir dessa quinta-feira nós estaremos com uma intensidade, um propósito ainda mais intenso. Nós começamos na quinta-feira passada, e nós começamos aqui a proclamar, começamos aqui a mergulhar na presença de Deus em oração, e de repente, já começa a acontecer essas coisas no mundo. Uau, então foi vocês? Não fomos nós que causamos nada, não. O detalhe foi o seguinte, é que Deus já estava nos chamando para algo muito sério que está acontecendo nesses dias. Se Deus está nos chamando, pastor, para orar de forma mais intensa, mais dedicada, como foi feito aqui, proclamado, nós aqui profetizamos, foi muito especial o que nós vemos aqui, é porque algo de Deus está acontecendo no mundo e nós como igreja fazemos parte disso. Não é à toa, inclusive, que você veio para um culto como este. Só que eu preciso te alertar. Cuidado. Nem todo videozinho que você vê no Instagram, no YouTube, onde mais? TikTok, todas as mídias que existem, WhatsApp, nem tudo que você receber. Tudo que você receber, você examina com cuidado, perante as Escrituras, você pergunta para Deus, porque senão você pode ser um mentiroso. E eu como pastor estou dizendo assim, mentiroso é complicado para passar no julgamento depois com o Senhor. Você vai ser um proclamador de mentira? Não, né? Você quer ser um proclamador da verdade. Então, nessa introdução dessa palavra, eu quero dizer para você, eu como pastor, acredito que o pastor Ademir também, e todos aqueles que têm esse chamado para ensinar, para pregar, para dar uma palavra, precisam estar atentos ao que está acontecendo, precisam ter uma palavra para a igreja, e precisam se conscientizar, principalmente, de ter uma palavra de Deus para a vida da igreja neste tempo. É isso que eu quero. É isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero fazer neste púlpito, neste altar, como sempre foi. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que o que está acontecendo lá, na faixa de Gaza, já aconteceu dessa forma intensa pelo menos 6 vezes nos últimos 75 anos. 6 vezes. 6 vezes. Só que outra coisa que eu quero te dizer, esse grupo terrorista, tá? Cuidado, não é Palestina contra Israel, é um grupo terrorista chamado Hamas. Esse grupo terrorista, a força bélica, a força de armamento deles, comparada à força de Israel, é algo extremamente menor. Israel é um dos exércitos mais preparados do mundo. Às vezes nós falamos de Israel, a gente fica imaginando nos tempos antigos, né? Pessoal com... Não, irmãos, ali tem tecnologia pesada, tem armamento pesado, e já foi inclusive dada uma promessa de que o ataque a respeito do que esse grupo terrorista fez e está fazendo, nós já temos, hoje pelo menos até o último número que eu vi, 200 e poucas baixas de Israel. Só que o número já estava dobrado com relação ao Hamas.
Então assim, imagina um exército, um estado que já é extremamente armado. E um estado ainda que tem Deus direcionando, que tem Deus guiando. Nós estamos aqui orando por Israel, nós estamos aqui clamando como igreja, como diz a palavra. Eu chamei a Dani para fazer essa oração específica, nesse mover de Deus, mas eu quero dizer algo para vocês. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de guerra, mas o controle está completamente nas mãos do Senhor. E a respeito do fim de todas as coisas, não é hoje que você tem que estar alerta, você já deveria estar alerta há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e nós deveríamos continuar alerta. Hoje, se passar 10 anos e Jesus não voltar, 20 anos e Jesus não voltar, todo o tempo, nós não só somos chamados a ficar em alerta, quando nós estamos vivendo ataque, quando nós estamos vivendo caos, ou quando estamos em perigo. O alerta deve ser todos os dias, todas as horas. Você não precisa de ninguém falando, te colocando medo, porque uma coisa é certa, Jesus nos chamou a estar alerta em todo o tempo, só que o problema é que a gente não fica, a gente descuida. Então uma palavra que eu tenho para a sua vida, se você estava desatento, volte a ficar atento, porque os sinais só aumentam e só aumentarão daqui para frente, até que Jesus venha. E pode ser, irmãos, pode ser, porque ninguém tem a data, ninguém tem o dia ao certo, mas irmãos, nós temos que viver como se fosse hoje, o dia da volta do Senhor. Então não espere um alarme, mas fique atento em nome de Jesus, amém? Como igreja, todas as vezes que você dobrar o seu joelho, você vai dizer: Senhor, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, é isso que você tem que fazer, é isso que eu vou fazer. Até nós terminarmos este culto, nós vamos orar de novo, porque essa é a vontade do Senhor, amém? E a palavra de hoje será muito breve, porque nós temos a ceia, nós teremos esse momento para viver aqui em comunhão. Mas um dia eu estava aqui pensando junto com o pastor Ademir, na época o pastor Marcelo estava com a gente aqui, e nós estávamos pensando a respeito de uma série de mensagens, e a série de mensagens era assim na terra como no céu. Essa era a série de mensagens que nós estávamos pregando, e Deus me deu uma palavra sobre qual é a vontade máxima dele sobre nós. Por quê? Porque se nós estamos hoje vivendo um tempo de despertamento escatológico, de despertamento a respeito do fim de todas as coisas, se nós estamos vivendo esse alarme para muitos, para outros não porque estão preparados e acreditando que Jesus volta mesmo, mas para muitos, um alarme, um despertamento escatológico, a pergunta é: qual é a vontade de Deus? É isso que você tem que se perguntar. Tá bom, está acontecendo isso em Israel, pode ser grandes sinais acontecendo, pode ser que muitas coisas agora comecem a despertar, pode, mas qual é a vontade de Deus? O que eu tenho que fazer? E a resposta, nós vamos dar nesta palavra essa noite, e eu espero que você abra o seu coração. Me perdoe, difícil eu fazer isso, mas me perdoem, pela primeira vez eu não vou começar lendo o texto, mas nós vamos ler alguns textos da palavra aqui, mas para que nós cheguemos àquilo que eu quero transmitir ao seu coração, eu não vou começar lendo um texto das Escrituras, então eu peço sua atenção. Qual a vontade de Deus para a humanidade? E eu já vou responder. A vontade de Deus para a tua vida, neste tempo, daqui 10 anos, daqui 20 anos ou daqui 2 dias, a vontade absoluta de Deus é que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. Escute, o que eu vou ter que fazer no tempo em que se manifestar o anticristo? Ser semelhante a Cristo. O que eu tenho que fazer quando começarem os rumores de guerra? Ser semelhante a Cristo. O que eu devo fazer se a igreja está à beira do arrebatamento? Ser semelhante a Cristo. A resposta sempre será essa: ser semelhante a Cristo. Aí você vai falar assim: então pastor, mas está muito simples. É, simples assim,
Me mostra nas escrituras, pastor. Te mostro. Mas antes eu quero te dizer uma coisa. Um dos mais renomados escritores, teólogos, cristãos, do contemporâneo, do nosso tempo, ele, na sua última palavra, na última obra que ele escreveu, chamado O Discípulo Radical, que é um livro que todos deveriam ser, de John Stott, Discípulo Radical, ele disse assim: o que tem feito minha mente descansar, ao me aproximar do fim da minha peregrinação sobre a terra, ou seja, eu tenho sentido que eu vou partir, vai acabar os meus dias, estou sentindo que Deus já vai me chamar, já vai me recolher, minhas forças estão acabando, e ao final da minha vida, de tudo que eu vivi, de tudo que eu senti, de tudo que eu escrevi, de tudo que eu vivi diante de Deus, eu quero dizer para vocês, Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus, está escrito no livro Discípulo Radical de John Stott. A vontade de Deus para o seu povo é que todos nós sejamos semelhantes a Cristo. Agora, me mostra nas escrituras, pastor, me dá uma base para mim me apropriar disso, me preocupar com isso e querer viver isso na minha vida. Bom, as escrituras mostram isso para nós no passado, no presente e no futuro. Quando ela se refere a isso no passado, eu gostaria de pedir Romanos 8, versículo 29, por favor. Romanos 8, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo? Porquanto, aos que de antemão, ou seja, passado, conheceu, ou seja, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, a Trindade, o Deus comunidade que existe no Pai, Filho e Espírito Santo, antes, de antemão, antes da gente existir, Ele já nos conhecia, Ele já sabia, isso é a presciência de Deus, Ele já conhecia, e já nos conhecendo, Ele também predestinou, Ele chamou de antemão, Ele escolheu de antemão, para um propósito, para serem, o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Pode avançar? A fim de que Jesus seja o primeiro, seja o modelo, seja o irmão mais velho, para a gente olhar e seguir, e ser igual, imagem de Jesus. Então, no passado, Ele já disse que nós deveríamos ser imagem e semelhança de Cristo. Quando Adão caiu, ele perdeu muito, apesar de não tudo, mas ele perdeu muito da imagem divina. Porém, Deus restaurou em Cristo. Então, conformidade à imagem de Deus significa ser como Jesus. Semelhança com Cristo é o propósito eterno para o que Deus nos predestinou a ser. Adão peca, nós perdemos muito dessa imagem do primeiro Adão, a imagem do homem que não caiu, imagem de Cristo. A gente peca, a gente perde, mas o que acontece com a vinda de Jesus? Ele resgata essa comunhão, Ele resgata essa imagem, e agora então, Ele nos chama de novo, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da morte de Jesus então, a ser imagem e semelhança dEle. Estamos falando de escatologia neste tempo? Sim, mas Jesus vai arrebatar uma igreja de discípulos, Jesus vai arrebatar pessoas que são imagem e
e semelhança de Deus, que são semelhantes a Cristo. Então o que eu tenho que fazer nesse tempo de guerra? O que eu tenho que fazer nesse tempo de confusão? O que eu tenho que fazer nesse tempo onde se aponta? Eu não sou um especialista em escatologia. Para te falar a verdade, pastor, eu acho que eu nem gosto muito desse tema, não gosto de me envolver, de falar sobre isso. Tá bom, meu irmão, talvez você não tenha um chamado, não tenha uma inclinação para isso, ok. O que eu devo fazer, pastor? Se perguntar essa noite o quanto você tem sido parecido com Jesus. No que eu estou falhando em ser parecido com Jesus? É difícil isso? É difícil fazer, mas é difícil descobrir no que você não tem sido parecido com Jesus ou parecida com Jesus? É difícil? Não, não é. Basta pensar na sua falta de perdão. Comece por aí. Eu tenho dificuldade de perdoar. Ele foi para a cruz morrer o meu castigo, o seu castigo, sofrer pelo meu pecado e não pelo pecado dele. Nos seus últimos momentos ele abre os braços e diz: perdoa-os, perdoa-os. Nos seus últimos momentos, ele de braços abertos, pregado naquela cruz, ele vê a oportunidade de salvar mais um, e ele salva um dos bandidos que estava ali. Ele vai e abre um caminho de perdão e salvação para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Foi por causa daquele ato, daquela cruz, daquela morte, que eu e você, hoje, temos acesso, e que pode estourar a bomba para todo lado, mas o nome de Jesus nos dá acesso hoje. E se você parte com o nome de Jesus no teu coração, você estará na glória hoje. Eu estarei na glória hoje, aonde não tem mais dor, aonde não tem mais choro, aonde não tem mais luto. A glória de Deus, é noite de falar sobre a glória de Deus. Você quer escatologia, então recebe aí a glória de Deus sobre nós. Um caminho aberto aos céus. Eu vi um testemunho tão lindo, assistindo a live do Felipe Valadão e da Mariana Valadão, que estão lá em Israel, e eles estavam ali numa live, e de repente entrou, eu sempre falo o nome dela errado, é Ezenete, né? Ezenete é uma intercessora, que se move muito nessa área do profético, da intercessão, desde as épocas ali dos anos 90 e poucos, do Diante do Trono. Você já deve ter visto algumas orações dela nas épocas dos DVDs, do Diante do Trono. Vocês lembram? Quem lembra dessa mulher aqui? Algumas pessoas lembram. Ela se move muito nessa área, e olha que coisa linda, meu irmão. Eles estão lá, eles foram com uma caravana, não sei se já conseguiram retornar, mas até ontem, pelo menos, eles estavam ali presos, porque viveram toda a situação, e na hora de ir embora, aeroportos fechados, e eles têm que voltar para o hotel. Uma pessoa tem que ficar acordada enquanto o outro dorme, porque se soar o alarme, se soar, eles têm que correr para o lugar antibomba. É assim que eles estão vivendo. Eles estavam numa caravana de 103 pessoas, com mulheres, crianças, idosos, gestantes. Estão vivendo esse momento lá. E olha que linda essa história. A Zenete conta que ela estava no aeroporto, e de repente soa o alarme, começa uma correria, e pessoas de diversas línguas não conseguiam nem se comunicar, mas eles foram levados para o lugar onde eles se protegem, e nesse lugar, ela vendo aquele caos todo, e ela não conseguia ajudar e falar com as pessoas direito. Ela começou a falar assim: Yeshua, 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 e todos que estavam ali começaram: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Inundaram aquele lugar de Yeshua. E quando você fala esse nome em português, em hebraico, do jeito que você falar, em inglês, Jesus, o jeito que você falar, Jesus, Yeshua, há poder nesse nome.
é o nome que dividiu a história, as pessoas começaram a clamar, as coisas, baixou a poeira e eles conseguiram voltar para o hotel. Yeshua, Jesus, Ele é o centro de tudo, é nele que nós nos apegamos neste tempo, irmãos, é nele, é a imagem e semelhança dele que nós temos que viver. Então esse é o propósito de Deus no passado. E as escrituras também nos mostram, Coríntios 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, versículo 18, a Bíblia diz também que a respeito de nós temos que buscar ser a imagem e semelhança de Jesus, não é só lá no passado, mas ela também nos diz no presente, e nós vamos ler as escrituras no presente, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. No quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você não sente um arrepio, não sente uma expectativa, não desfruta, não chora num culto como esse, simplesmente porque você tem que se emocionar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, enquanto nós adoramos, enquanto nós nos misturamos com essa glória e com essa unção, que um culto como esse proporciona, está acontecendo algo em nós. A cada domingo, a cada quinta-feira, está acontecendo algo em nós, e eu vou dizer o que é, nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem do Filho de Deus, na imagem de Jesus. Então receba aí no teu espírito nesta noite, receba o Espírito Santo aí por dentro, transformando o teu coração, transformando a tua alma. Se você não perdoava, você vai perdoar. Se você não amava, você vai amar. Se você não conseguia mais sentir pelo próximo empatia, você vai sentir. Aquilo que estava faltando, quem transforma é o Espírito. É o Espírito. Eu preciso ser transformado todos os cultos, todos os dias, todas as orações, é um pouco mais da glória de Deus, porque é de glória em glória, é de glória em glória, que Ele quer nos transformar à imagem de Jesus. Quantos podem dizer um amém? Do passado para o presente, da predestinação para agora, pelo meio do seu Espírito. O Espírito foi derramado em Atos capítulo 2, e instantaneamente, quando o Espírito é derramado, eles começam então a se desprender de tudo aquilo que era humano, de tudo aquilo que era imoral, de tudo aquilo que era ilícito. Eles começaram inclusive a vender as suas propriedades em Atos capítulo 2, e eles levavam e falavam assim: viu, isso aqui não tem valor, as coisas deste mundo não têm esse valor que eu achava que tinha. Essa luta pelo dinheiro, pelo poder, essa perseguição por aquilo que só vai nos trazer coisas aqui da terra, essa preocupação excessiva com o amanhã, que está deixando todo mundo doente, todo mundo com ansiedade. Eles começaram a receber o Espírito Santo e falaram assim: não tem mais sentido, não tem mais sentido viver correndo atrás dessas coisas, agora eu preciso correr atrás das coisas de Deus. Eu disponibilizo. E hoje, quando nós falamos de dízimo e oferta, nós não estamos sendo avaliados por um pastor, por uma igreja, um CNPJ, nós não estamos sendo avaliados por isso. Nós não estamos sendo avaliados pelo tanto que nós ofertamos, o tanto que nós dizimamos, não é isso. Mas é o coração daquele que dá, se ele é preso às coisas materiais, ou se ele é desprendido das coisas materiais, e ele foca mesmo na glória do Senhor, na glória eterna. Por isso que Ele nos dá pão para comer, mas Ele nos dá semente para semear, para plantar. Amém, igreja? Quantos estão entendendo a palavra essa noite? Aleluia. Só que o propósito não para no presente, ele passa pela predestinação do passado, ele passa pela transformação do presente, mas ele agora nos aponta para o futuro, e eu gostaria de ler com os irmãos,
1 João capítulo 3 e versículo 18. Eu vou encerrar nesse ponto aqui. Eu perguntei ao Senhor neste dia, de tanto assunto relacionado a isso, que eu deveria falar para a igreja, e o Espírito Santo falou logo no meu coração, me lembrou dessa palavra. Fale a eles o verdadeiro motivo da existência deles. Fale a ele qual que é a vontade máxima que eu tenho sobre eles. E ele respondeu para nós essa noite: a vontade máxima é que sejamos semelhantes a Jesus. Sabe por quê? Porque eu posso vir aqui te dar uma aula de escatologia. Eu posso convidar um irmão que seja expert, que ele fale de tudo, os acontecimentos conforme as escrituras de A a Z. Mas ainda assim, se ele não for semelhante a Jesus, ele ensina todo mundo, e ainda assim não vai viver a glória eterna, não vai ver a eternidade. Eu não quero ser um expert em assuntos teológicos, em assuntos escatológicos, e não ser semelhante a Jesus. Amém? Que todos nós possamos ser semelhantes a Ele. Essa é a vontade dEle. E vamos ler a respeito do futuro. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Pode avançar. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos. O segredo da transformação está na expectativa que você cria no seu coração. Você quer saber algo a respeito do futuro? Você quer saber algo a respeito daquilo que nós seremos? A palavra diz: não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Entenda uma coisa: no passado a perspectiva de Deus sobre a humanidade é: eu vou criar um povo que seja semelhante a Jesus. No presente Ele derramou o Espírito Santo e disse assim: vocês serão transformados semelhantes a Jesus pelo meu Espírito. E no futuro ainda, quando esse corpo corruptível, ou seja, um corpo que está sendo todo dia se degradando, for transformado num corpo incorruptível, a resposta é: nós seremos semelhantes a Ele. Irmãos, o fim de todas as coisas está em Cristo Jesus, as respostas para todas as coisas estão em Cristo Jesus, e é sobre isso que nós temos que proclamar, cantar, pregar, anunciar, orar. Jesus é o centro de tudo e de todos. Você não é o centro da Bíblia, você não é o centro da palavra, você não é o centro do mundo, você não é o centro do coração de Deus. É Jesus que é o centro de tudo e de todos. Tudo converge nele, para ele e para a glória dele. Cada DNA, cada marca, cada célula do nosso corpo está marcada com o sangue de Jesus Cristo, o Deus conosco, o Deus sobre nós. Amém?